Bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, como você, adoram histórias de terror. Hoje você vai ouvir o relato de Gabriel, que se perdeu em uma trilha na montanha e encontrou um lugar secreto que desfez a sua realidade. Prepare-se, porque essa história vai fazer você questionar tudo que você pensa que é real. Vamos ao relato. Eu sou Gabriel, e a aventura nunca foi a minha praia. Eu sou mais do tipo que fica em casa, jogando e assistindo filmes. Mas a Julia, minha amiga, é o oposto. Ela me convenceu a ir com ela e mais uns amigos subir uma trilha que levava ao topo de uma montanha famosa na nossa região. Ela insistiu tanto, dizendo que eu precisava de um dia de sol e ar puro, que acabei cedendo, mesmo sabendo que meu corpo não estava pronto para aquilo. Logo nos primeiros quilômetros, a subida começou a me matar. Eu estava ofegante. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se ao protetor solar. O grupo da Julia, acostumado com a rotina de exercícios, parecia flutuar pela trilha, enquanto eu ficava para trás, lutando contra cada metro de subida. Eu tentava manter o ritmo, mas a cada passo, a distância entre nós aumentava e a vergonha de ser o mais fraco me consumia. Eu parei para respirar, encostado em um tronco úmido, e senti uma pontada forte na lateral do meu corpo. A Julia voltou um pouco, preocupada, mas eu insisti para que ela fosse na frente. Eu disse que ia devagar, que era só uma questão de tempo até eu me recuperar e alcançar o grupo. Ela me deu a última garrafa de água que tinha e seguiu em frente, prometendo que me esperaria no topo, mas eu sabia que ela estava mentindo. Naquele momento, eu só queria voltar para casa. O sol estava forte, mas a sombra das árvores era fria e úmida. Eu fechei os olhos por um instante, tentando acalmar a respiração e a dor. A floresta parecia me engolir, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o zumbido dos insetos. Eu não sabia, mas aquele pequeno momento de fraqueza seria o ponto de partida para o terror que estava por vir. Quando acordei, o sol já tinha se escondido completamente. A luz alaranjada do final da tarde havia sido substituída por uma escuridão densa e fria que parecia ter vida própria. Olhei para o meu relógio de pulso, que marcava 20 horas e 40 minutos. Eu havia dormido por mais de 4 horas, e o grupo da Julia já estava longe, provavelmente descendo a montanha pelo outro lado. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Tentei ligar para Julia, mas o celular estava sem sinal, como eu já esperava. Eu estava sozinho, no meio de uma floresta que eu mal conhecia, e a noite estava caindo de vez. O frio começou a apertar e o som da floresta mudou. Os pássaros pararam de cantar e o silêncio se tornou pesado, ameaçador. Eu podia ouvir o som de galhos quebrando, mas não havia vento. Eu sabia que não conseguiria subir a montanha. Minha única chance era voltar. Comecei a descer a trilha, tentando seguir as marcas que eu lembrava. Mas a escuridão estava engolindo tudo e a trilha parecia diferente. As árvores pareciam se mover e as sombras dançavam ao meu redor, como se estivessem zombando da minha situação. Eu estava abandonado e a montanha parecia estar feliz com isso. Senti um arrepio na espinha, como se algo estivesse me observando de perto. Não era um animal, mas algo mais antigo, mais inteligente. Eu estava na floresta, mas a floresta estava em mim e ela não queria me deixar ir. A cada passo, a sensação de estar sendo caçado aumentava, e eu comecei a correr, desesperado, tentando encontrar a saída antes que a escuridão me engolisse por completo. A escuridão se tornou total, e eu mal conseguia ver meus próprios pés. A lanterna do meu celular estava fraca, e eu tentava economizar a bateria, ligando apenas por alguns segundos. Eu estava correndo em círculos, e a trilha que eu achava que estava seguindo parecia se desfazer a cada passo. As árvores eram todas iguais, e as marcas que eu havia feito com galhos pareciam ter sido apagadas por uma força invisível. O desespero me consumiu. Eu gritava por ajuda, mas minha voz se perdia na imensidão da floresta. O único som que eu ouvia era o meu coração batendo forte no peito e o som dos meus passos na terra úmida. Eu estava perdido, e a montanha parecia estar me engolindo. Eu comecei a chorar, sentindo a impotência de estar sozinho e sem esperança. De repente, senti um cheiro estranho, um cheiro de enxofre e terra molhada, que me fez parar. Olhei para cima, e as árvores pareciam se fechar em mim, formando um túnel escuro e ameaçador. Eu estava em um lugar onde a luz não chegava, e o ar era pesado e frio. Eu sabia que não estava mais na trilha. Eu havia me desviado, e a floresta estava me levando para um lugar que eu não queria ir. O medo era tanto que eu mal conseguia respirar. Eu estava nas mãos da montanha, e ela estava me guiando para o seu segredo mais sombrio. Eu podia sentir a presença de algo que estava me observando, me esperando. A cada passo, a sensação de estar sendo caçado aumentava, e eu comecei a correr, desesperado, tentando encontrar a saída antes que a escuridão me engolisse por completo. Eu estava no limite, e a montanha estava prestes a me quebrar.
Eu estava quase desistindo quando vi. Entre duas rochas enormes, havia uma fenda, quase invisível, coberta por cipós e musgo. Mas o que me chamou a atenção foi a luz que vinha de dentro. Era uma luz fraca, roxa e doentia que parecia pulsar. A luz não era natural, e o cheiro de enxofre se intensificou, como se o inferno estivesse do outro lado. Aproximei-me com cautela e pude ver que as rochas estavam cobertas de símbolos estranhos, que pareciam ter sido gravados há muito tempo. Eram símbolos que eu nunca tinha visto, mas que me causavam um arrepio na espinha. Eles pareciam estar vivos, se movendo com a luz roxa, como se estivessem me chamando. Eu sabia que era perigoso, mas a curiosidade e o desespero eram maiores. Eu precisava sair daquela floresta, e aquela fenda parecia ser a única saída. Forcei a passagem, e o cheiro de enxofre se intensificou. O ar ficou pesado, e eu senti uma pressão nos ouvidos, como se estivesse mergulhando em água profunda. O som da floresta desapareceu, e o silêncio era absoluto, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Ao atravessar a fenda, o som da floresta desapareceu. O silêncio era absoluto, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Olhei para trás, e a fenda havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu estava em um lugar que não pertencia ao mundo, e o terror estava apenas começando. Eu havia cruzado um portal, e agora estava em um lugar onde a realidade era apenas uma lembrança distante. Eu estava em um vale, mas não era um vale normal. A grama era cinza e seca, e as árvores eram retorcidas e sem folhas, como esqueletos. O céu tinha cores impossíveis, um misto de roxo, verde e preto, que parecia pulsar com uma luz própria. Não havia estrelas, nem lua, apenas aquela luz doentia que me causava náuseas. Eu estava em um lugar onde a vida não existia, onde a natureza havia morrido e o tempo parecia ter parado. O ar era frio e seco, e eu sentia a pele repuxar. O silêncio era tão intenso que eu podia ouvir o som do meu próprio sangue correndo nas veias. Eu estava em um lugar onde a luz não chegava, e o ar era pesado e frio. Eu estava diante de algo que desafiava a lógica, algo que a ciência não podia explicar. Era a beleza da morte, a perfeição do vazio. Eu estava em um lugar secreto, um lugar que não deveria ser descoberto, e eu era o único intruso. O medo se transformou em fascínio. Eu estava diante de algo que desafiava a lógica, algo que a ciência não podia explicar. Mas o fascínio durou pouco. Senti um arrepio na espinha e soube que não estava sozinho. O vale estava habitado e as entidades estavam vindo me buscar. O chão sob meus pés parecia vibrar levemente e eu podia sentir a presença de algo se movendo na escuridão. Eu estava no coração do terror e a única coisa que eu podia fazer era esperar. Eu era testemunha de um segredo que não deveria ser revelado e o preço da minha curiosidade seria minha alma. Eu estava em um lugar onde a dor e o sofrimento eram a única lei. Olhei para o horizonte e as vi. Eram figuras altas e esguias, que flutuavam entre as árvores secas. Elas não tinham forma definida, eram apenas sombras, mas eu podia sentir a sua presença. Elas se moviam lentamente, como se estivessem procurando por algo. Elas não tinham olhos, mas eu sabia que estavam me vendo. Elas não tinham boca, mas eu podia ouvir o som de seus pensamentos em minha cabeça. Um zumbido agudo e perturbador que parecia perfurar meus tímpanos. Elas eram as entidades misteriosas, os guardiões daquele lugar secreto. O medo me paralisou. Eu estava diante de algo que estava além da minha compreensão, algo que não pertencia a este mundo. Elas eram a personificação do vazio, a essência do terror. Eu era apenas um inseto, e elas eram os deuses daquele lugar. A cada movimento, a luz roxa do céu parecia se intensificar, revelando a sua forma disforme e aterrorizante. Uma das entidades se virou lentamente em minha direção. Ela não fez barulho, mas eu senti o ar se mover. Ela estava vindo, e eu sabia que não podia correr. Eu estava preso, e a única coisa que eu podia fazer era esperar pelo meu destino. O zumbido em minha cabeça se tornou insuportável, e eu senti uma dor lancinante no peito. Era a entidade tentando entrar na minha mente, tentando me possuir. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Meus músculos estavam rígidos, e eu não conseguia mover um único dedo. Eu era apenas um espectador, paralisado pelo terror, enquanto a entidade se aproximava. Eu estava nas mãos da montanha, e ela estava prestes a me quebrar. A única coisa que eu podia fazer era esperar pelo fim, que parecia inevitável. O terror me deu uma força que eu não sabia que tinha. Corri na direção oposta, tentando me esconder entre as árvores secas. Eu corria sem rumo, mas a entidade estava sempre perto, me seguindo com seu olhar invisível. Foi então que eu vi. No centro do vale, havia uma construção antiga, feita de pedras escuras e polidas. Parecia um altar, com símbolos gravados em sua superfície. Ao redor, havia restos humanos, ossos e crânios, dispostos em um círculo macabro. Era o altar dos esquecidos, o lugar onde as entidades realizavam seus rituais. As entidades estavam reunidas ao redor do altar, e eu pude ver que elas estavam se alimentando de algo. Não era comida,
mais energia, a energia do medo e do sofrimento. Elas estavam se fortalecendo e eu era o próximo na fila. O ar ao redor do altar era denso e pesado e eu podia sentir a maldade que emanava daquele lugar. Eu me escondi atrás de uma rocha, observando a cena. O ritual era lento e metódico e o som dos seus pensamentos era ensurdecedor. Eu estava no coração do terror e a única coisa que eu podia fazer era esperar. Eu era testemunha de um segredo que não deveria ser revelado e o preço da minha curiosidade seria minha alma. Eu estava em um lugar onde a dor e o sofrimento eram a única lei. De repente, o zumbido em minha cabeça se intensificou e eu senti uma dor lancinante no peito. Era a entidade tentando entrar na minha mente, tentando me possuir. Eu lutei, com todas as minhas forças, e consegui me levantar. Corri para a borda do vale, em direção ao despenhadeiro. Eu precisava sair dali, antes que eu fosse completamente absorvido pelo terror daquele lugar. Enquanto eu corria, uma das entidades se virou lentamente em minha direção. Ela não fez barulho, mas eu senti o ar se mover. Ela estava me olhando, com seus olhos vazios e negros. Era o olhar do vazio, o olhar que sugava a alma. Eu tentei me esconder, mas era tarde demais. A entidade começou a se mover em minha direção, mas ela não corria. Ela se teletransportava, aparecendo cada vez mais perto, em um piscar de olhos. O som do seu movimento era um zumbido agudo que parecia perfurar meus tímpanos. O medo me paralisou. Eu estava diante de algo que não podia ser combatido, algo que estava além da minha compreensão. A entidade estava a poucos metros de mim e eu podia sentir o frio que emanava dela. Era um frio que vinha de dentro, um frio que congelava a alma. Eu fechei os olhos, esperando pelo fim. Mas o fim não veio. A entidade parou, a poucos centímetros de mim, e eu senti o seu hálito frio no meu rosto. Ela estava me estudando, me avaliando, como um cientista avalia um espécime. Eu era sua nova cobaia, e o ritual estava apenas começando. O zumbido em minha cabeça se tornou insuportável, e eu senti uma dor lancinante no peito. Era a entidade tentando entrar na minha mente, tentando me possuir. Eu lutei, com todas as minhas forças, e consegui me levantar. Corri para a borda do vale, em direção ao despenhadeiro. Eu precisava sair dali, antes que eu fosse completamente absorvido pelo terror daquele lugar. A entidade estava me seguindo, e eu podia sentir o seu hálito frio na minha nuca. Eu estava em um jogo de caça, e o vale era o campo de batalha. Eu corria desesperado pela borda do despenhadeiro, e o chão começou a se transformar em mãos de pedra, tentando me agarrar. Eu pulava sobre as mãos, desviando dos dedos que tentavam me puxar para o abismo. O medo me dava uma força que eu não sabia que tinha. Eu estava na beira do precipício, e a única saída era pular. Eu olhei para baixo, e a escuridão era total. Mas eu não tinha escolha. Eu pulei e senti o vento frio no meu rosto. Eu estava caindo, mas eu estava livre da entidade. De repente, senti um puxão. Eu estava pendurado em um galho, a poucos metros do chão. Eu olhei para cima e vi a fenda, a passagem que me trouxe para aquele lugar. Ela estava aberta e a luz roxa pulsava, me chamando. Eu subi, com todas as minhas forças, e me joguei através da fenda. Eu caí no chão, do outro lado da fenda. O som da floresta voltou e o cheiro de terra molhada me atingiu. Eu estava de volta ao mundo real, mas o terror não havia acabado. Eu me levantei e comecei a correr pela trilha, sem olhar para trás. Eu corri até o amanhecer, até encontrar a estrada principal. Eu estava sujo, machucado, mas vivo. Eu liguei para Julia e ela me buscou. Ela me levou para casa e eu tentei explicar o que havia acontecido, mas ela não acreditou. Ela disse que eu estava cansado, que eu havia tido um pesadelo. Mas eu sabia que não era um pesadelo. Eu olhei no espelho e vi que meus olhos haviam mudado de cor. Eles estavam roxos, com um brilho doentio. Eu era a marca do vale, a prova de que eu havia estado lá. Eu estava de volta ao mundo real, mas o terror não havia acabado. Eu corri para casa, sem olhar para trás, com um cheiro de enxofre e terra molhada ainda impregnado em minhas roupas. Cheguei em casa, tomei um banho quente, mas a sensação de sujeira não ia embora. Eu estava vivo, mas algo havia mudado em mim. Eu olhei no espelho e vi que meus olhos haviam mudado de cor. Eles estavam roxos, com um brilho doentio. Eu tentei esfregar, mas eles não voltavam ao normal. Era a marca do vale, a prova de que eu havia estado lá. Agora, eu vejo as entidades em todo lugar. Elas estão nas sombras, nos cantos escuros, me observando com seus olhos vazios. Eu sou o portal, e elas estão vindo me buscar. Eu me perdi em uma trilha na montanha e encontrei um lugar secreto assustador. E agora, eu sou parte dele. Eu sou a marca, e o vale é minha sombra. Eu tentei esquecer, mas o vale me persegue, me lembrando que eu sou a sua próxima vítima. Eu consegui sair vivo, mas carrego algo comigo até hoje. O terror não acabou, e eu sei que um dia, o vale virá me buscar.
Eu sou a prova de que alguns lugares não são apenas abandonados. Eles são portais para o inferno, e se você entrar, nunca mais sairá. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato. E lembre-se, alguns segredos da natureza não querem ser descobertos.